Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma lição aqui da nossa trilha de crescimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o novo nascimento, o milagre do novo nascimento. Então, o que acontece quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador? O que acontece com cada um de nós nesse processo? Onde ocorre isso? Certo? Então, nós vamos primeiramente aqui entender algumas coisas, né? Lá em Apocalipse 3, versículo 20, ele nos diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amém? Então aqui nos mostra que Cristo, ele entrou na nossa vida. Jesus, ele por meio da nossa nova natureza, ele entrou dentro de nós. Quando nós abrimos a porta, quando nós cremos, somos salvos, Jesus entra dentro de nós. Amém? Então a vida de Deus, ela está agindo dentro de você agora. Dentro de mim também. Certo? Segunda coisa, você se tornou filho de Deus. Filho de Deus. A gente ouve muito que todo mundo é filho de Deus, né? Isso não é verdade. A Bíblia diz o seguinte, eu vejo lá em João 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, ou seja, todos quantos receberam Jesus pela fé, quando eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração, então todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então só se torna filho de Deus quem nasceu de novo. Só se torna filho de Deus quem creu em Jesus. Certo? Uma pessoa, por exemplo, de uma religião aí que não crê em Jesus, ela não é filha de Deus. Por quê? Porque ela não creu. Quando a gente crê, a gente nasce de novo. E nós nascemos com a natureza de Deus. A mesma natureza que Adão nasceu. Então, quando nós nascemos com essa natureza, nós nos tornamos filhos dele. Como nossos filhos, né? Eles nascem com a mesma natureza nossa. Como um cachorrinho nasce com a mesma natureza do cachorrinho, certo? E nós nascemos com a mesma natureza de Deus. Então nós nos tornamos semelhantes a Ele em natureza. Amém? Então nós nos tornamos filhos. Outra coisa, em Colossenses 1,14, ele fala assim, Ele nos libertou, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, quando nós nascemos de novo, que os nossos pecados foram todos perdoados. Todos perdoados. E a dívida foi cancelada. A dívida do pecado que havia contra Deus foi perdoada, foi cancelada. Amém? Outra coisa que acontece no novo nascimento, nós nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Diante de Deus, nós nos tornamos perfeitos, porque recebemos uma natureza nova, uma natureza espiritual, pura. Certo? Olha só o que diz em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, né? Ele, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Jesus, você lembra que eu falei que ele entrou em nós por meio da nossa nova natureza? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Nós entramos na família de Deus não porque nós fizemos boas obras. As boas obras elas são consequência daquilo que nós nos tornamos. Quando nós fazemos boas obras sem nascer de novo, são inúteis diante de Deus. Mas quando nós nascemos de novo, elas são os frutos gerados por uma nova natureza de amor, por quem nasceu de novo, certo? E nós nos tornamos a justiça de Deus. E nós passamos a amar as pessoas. Nós recebemos essa semente dentro de nós. Outra coisa, o seu nome foi escrito no livro da vida. Apocalipse 3, versículo 5, fala assim, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Ou seja, falando aqui de santidade. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, o seu nome foi escrito no livro da vida, a partir do momento que você nasceu de novo. Outra coisa, você ganhou uma nova natureza.
Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse novo nascimento, você já deve ter visto aí o videozinho do Nicodemos, a reunião dele com Jesus, né? Você já deve ter lido também os textos que nós colocamos aí, né? É importante que você faça tudo que está aí, cada etapa, né? É importante para o conhecimento ficar bem completo, certo? Então aqui, quando nós nascemos de novo, esse novo nascimento ele não ocorre no nosso corpo. Nicodemos, ele perguntou, mas como eu, sendo velho, posso voltar para o ventre de minha mãe? Não é possível, né? Então, esse novo nascimento, ele não é no corpo, ele é no espírito. É o nosso espírito que estava em trevas. Quando Adão comeu ali o fruto proibido e ele pecou, o que aconteceu? O espírito dele entrou em trevas. Então, quando a Bíblia fala de morte espiritual, é o espírito se tornar trevas, perde o contato, perde o relacionamento com Deus. E quando nós nascemos de novo, esse nosso espírito, ele volta à vida. Ele recebe a luz de Deus. Ele recebe a conexão com o Pai novamente. E aí nós agora podemos ser salvos. Jesus é aquela ponte que nos liga ao Pai. Então nós ganhamos uma nova natureza. Não é mais uma natureza carnal, não é mais uma natureza de pecado. Agora é uma natureza de santidade. É uma natureza de Deus. Nós temos a mesma natureza de Jesus. Hein? E não é por nosso mérito. É exclusivamente pelo mérito de Jesus. Outra coisa, você recebeu de graça o direito de viver eternamente com Deus. Olha só, João 3,36 diz assim, ó, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, nós viveremos eternamente. Por isso que o nosso foco precisa estar na eternidade, precisa estar nas coisas espirituais, porque essa vida aqui é curta e temporária, mas a nossa vida eterna, ela nunca terá fim. Uma outra coisa que acontece, você foi selado com o Espírito Santo e agora você pertence a Deus para sempre. Quando nós recebemos essa nova natureza, nascemos de novo, o Espírito Santo foi depositado dentro de nós. Recebemos esse selo. Efésios 1, versículo 13, diz assim, ó, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que nós ouvimos o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então você foi selado com o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo dentro de você. Isso é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Lá na frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Bem? Então assim, nós nascemos de novo. Nós recebemos uma nova vida em Cristo. E essa nova vida ela veio como uma semente. E essa semente ela precisa germinar. Essa semente precisa brotar, crescer e frutificar como uma grande árvore frutífera. Bem? Então ao longo dessa trilha de crescimento aqui, nós esperamos que você realmente alcance um lugar de crescimento como uma árvore frutífera e produza bons frutos de amor e fé. A vida de crescimento nós andamos em amor, andamos em fé e andamos na verdade da palavra. Hein? Então é muito bom que você está aqui com a gente. Continue firme aí. Vai para a próxima lição depois de terminar tudo aqui nessa lição sobre o novo nascimento e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu creio. Hein? Fica com Deus. Graça e paz.